Olá, fala meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Vamos continuar nosso curso, mais uma aula hoje, agora vamos tratar do, dos crimes ou do crimes sexuais. Já demos início nesse título, nesse capítulo, então convido vocês a assistirem os vídeos passados que estão já em nosso canal aqui. Falamos já do estupro, já falamos de importunação sexual, falamos de estupro de vulnerável, violação sexual, então tem vários crimes lá. Já fizemos uma introdução, inclusive, do bem jurídico, dignidade sexual. Convido vocês a assistirem os vídeos já passados. Na aula de hoje, então, vamos tratar do crime de assédio sexual. Houve uma celeuma extremamente grande no cenário quando da edição dessa legislação, desse artigo, né? Porque havia um problema legislativo muito grande de não conseguir se assemelhar qual conduta que era no crime de assédio, e havia um anseio social muito grande para que tivesse uma criminalização dessas condutas, né? Havia uma prática bastante recorrente, mas não havia punição jurídico-penal para tal. Então, surgiu essa necessidade social e aí veio a reforma legislativa nesse sentido. Então, assédio sexual está previsto lá no artigo 216-A do Código Penal, parte especial do Código Penal brasileiro, tá certo? Antes de darmos início, então, convido vocês, como já de costume, inscrevam-se no nosso canal. Não é inscrito? Vai ali embaixo, clica no inscrever-se lá, ativa o sininho para receber notificações, compartilhe o nosso canal e aí para levar o conhecimento a todos. E está gostando das nossas aulas, está gostando do nosso curso? Dá um joinha na nossa aula lá. Entra aqui embaixo aqui, dá um joinha, é importante para a gente continuar nessa empreitada aqui, é importante, inclusive para o YouTube entender da relevância do nosso conteúdo e divulgar ao número maior de pessoas. Tudo bem? Vamos lá então, vamos dar início. Vamos abrir a legislação aqui. Então, o Código Penal está lá no artigo 216-A, assédio sexual. Lembrando, retomando aqui, nós estamos falando no crime, no título 6, estamos falando dos crimes contra a dignidade sexual e, nesse caso, em especial, a liberdade sexual, tá? Dignidade sexual é o bem jurídico tutelado, é aquele que é corolário lógico da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana lá prevista na nossa Constituição Federal, que reúne todos os direitos fundamentais do cidadão, todos os direitos fundamentais do ser humano, dentro da nossa Constituição, e a partir dele, então, teríamos a dignidade sexual, que é aquela inviolabilidade, é o respeito à liberdade da pessoa definir quando, como, com quem, onde, em espaço de tempo, qualquer tipo de prática, qualquer tipo de relacionamento sexual, qualquer tipo de vantagem, de objetivo sexual que tenha ela. Então eu tenho que respeitar esta pessoa, independente do gênero, independente da orientação sexual de qualquer um, tá certo? Isso seria dignidade sexual, esse seria o bem jurídico tutelado, em especial no assédio sexual, que é a liberdade propriamente dita, né? Essa liberdade sexual de poder dizer não ou dizer sim, quando, como e onde ela quiser, essa pessoa quiser, ok? No assédio sexual, então, ele está dito lá no artigo 216, vamos fazer a leitura como já de costume. O artigo 216 vai dizer: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena de detenção de 1 a 2 anos, né? É uma pena relativamente pequena, está compreendida daqueles crimes capitulados como crimes de menor potencial ofensivo, né? Que obedece o rito sumaríssimo da Lei 9.099, que é a lei que criou os juizados especiais, né? Tem a sua possibilidade da aplicação dos institutos descriminalizadores daquela legislação, que é a transação penal do artigo 76, que é a suspensão condicional do processo do artigo 89, por exemplo, admite-se aqui pelo fato da pena mínima ser 1 ano e a máxima 2 anos do assédio. Tá? Tem um aumento de pena aqui, e aí a gente já lê ele mais em seguida. Vamos lá, então. Vamos ao assédio sexual. O
sujeito do delito. Quem pode ser sujeito do delito? Aqui tem um detalhe importante que temos que nos atentar. Na leitura já dá para esclarecer isso bem fácil. Vejam que ele fala condição de superior hierárquico ou ascendência relevante ao emprego, né, referente a emprego, cargo ou função. Então, por óbvio, demonstra que o sujeito do delito aqui ele é tratado como um crime próprio que exige uma condição especial do sujeito ativo, não pode ser qualquer um. Tem que ser apenas e tão somente o superior hierárquico, né? Tem que ser apenas o superior hierárquico, tem que ser apenas o hierarquicamente de nível maior, uma ascendência hierárquica em relação ao seu emprego, à sua função que ele desenvolve, né? Isso é obrigado a ter para ser o sujeito ativo. Portanto, é o chamado crime do patrão, né? Vulgarmente chamado crime do patrão ou crime da secretária, porque, via de regra, é o patrão que acaba assediando a secretária, que acaba assediando o seu subalterno dentro da empresa, né? É claro que não são só as secretárias, com todo o respeito à classe, muito admirada, que inclusive é homenageado no dia 30 de setembro, eu sei disso até porque é aniversário da minha irmã, e minha irmã inclusive trabalhou uma época de secretária e a gente brincava que ela era duplamente parabenizada naquela data. Então, se fala crime de secretária apenas por uma questão vulgarmente dito. Logo, o sujeito ativo, então, crime próprio, e o sujeito passivo é qualquer pessoa, desde que, com aquela condição, vai ter uma qualificação aqui, é sujeito passivo, desde que seja inferior hierárquico, né? Esteja dentro dessa relação hierárquica laboral. Então, nós estamos falando aqui um crime de trabalho que envolve o laboro, a relação de vínculo empregatício das pessoas, né? De prestação de serviço, qualquer que seja. Né, sem os rigores ali do que seria o vínculo empregatício da legislação trabalhista, acho que não nos cabe aqui neste momento tratar sobre isso. Então, olha lá, é o inferior hierárquico, certo? O sujeito ativo é o superior e o sujeito passivo é o inferior hierárquico. Na relação de emprego, prestação de serviço, de trabalho, qualquer que seja ela. Sempre numa relação empregatícia. Tá? Vamos lá, vamos ao tipo objetivo. Veja que ele usa um verbo, e aí é bem interessante tratar isso, que ele usa um verbo muito agressivo, que é o constranger. O constranger é o mesmo verbo do estupro, quer ver? Vamos voltar lá só para lembrá-los, ó. Constranger alguém. Vejam, no estupro, e aí vale traçar um paralelo aqui com vocês, que no estupro ele fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, qual é o meio que eu me utilizo, o sujeito ativo do crime se utiliza para constranger a sua vítima ao objetivo que ele tem, né? O meio que ele se utiliza é da violência ou da grave ameaça. Isso é no estupro. Então, o constrangimento é dado mediante a violência ou grave ameaça. No assédio sexual, por sua vez, o constrangimento é dado de que forma? Constrangimento é dado pela prevalecência da condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo, função. Né? Então, ele se dá o constrangimento, eu consigo constranger, eu consigo subjugar a vítima, eu consigo menosprezar a vítima, ou obrigar a vítima, como queiram, em face da superioridade hierárquica que guarda o sujeito ativo do crime para ela, para a vítima. Então eu, patrão, eu consigo constranger a vítima, a minha estagiária, a minha secretária, sei lá quem, vamos pensar alguém, o meu estagiário, não importa a orientação sexual, não importa o gênero, né? Então, eu consigo constranger, vamos lá pensar no estagiário, né, do nosso escritório, eu consigo constranger o estagiário do nosso escritório a ceder aos favores sexuais que eu objetivo em face da minha que eu vou prevalecer sobre ele em face da minha ascendência hierárquica, da minha condição de ser superior, a condição de patrão. Né? Eu sou o patrão. A ideia é, ou você, classicamente o assédio sexual classicamente o assédio sexual é isto. Ou você sai comigo para tomar um chopp hoje, no final do expediente, ou você vem com uma roupa mais curta, ou você vem trabalhar sem calcinha, ou você vem trabalhar com uma calça mais colada,
ou você vem trabalhar com shorts, ou você faça um striptease, ou você deixa eu eventualmente acariciar o seu corpo, ou você toma um chopp comigo no fim do expediente, acho que eu já falei, sei lá. Ou você faz isso. Veja que é uma condição. Ou você faz isso para a vítima, ou você pode perder o seu emprego. Ou talvez você vai ser demitida, ou você vai ter que passar no RH porque a empresa está passando por dificuldade, vai acabar demitindo algumas pessoas. É essa a ideia. Então a vítima, a secretária, o estagiário, o office boy, o motoboy, sei lá quem é, o inferior hierárquico, ele acaba tendo medo de perder o seu emprego se não fizer aquilo que o patrão obriga ele. De cunho sexual, por óbvio, né? Não estou falando em questão laboral, estou falando de cunho sexual. Né? Nós estamos tratando de crimes sexuais. Então, ou você vai tomar um chopp comigo com segundas intenções, aquele chopp maroto, né? Ou você vai tomar, ou você vai fazer um striptease para mim, ou você vai vir com uma mini saia, com uma calça mais curta, com uma calça mais apertada, uma roupa mais curta, um decote maior, ou você pode perder o seu emprego. Então, sob o medo, sob a ameaça direta, explícita ou implícita, velada, como queiram, sob a ameaça de talvez perder o seu emprego necessário para o seu sustento, que ela precisa daquilo, a pessoa precisa daquilo, a vítima precisa daquele emprego. Então, sob a ameaça de perder o emprego, eu sou obrigado, eu sou constrangido a fazer aquele ato sexual. Né? E aí, quando ele fala ato sexual, vejam que ele diz aqui, vantagem ou favorecimento sexual, qualquer que seja eles. Qualquer que seja eles. Tá? Agora, é importante frisar, não cabe, mais uma vez, eu trago à baila essa condição, que não cabe falar em violência física aqui. Sempre que eu falo violência, eu estou falando em violência vis corporalis, violência física ou grave ameaça. Aqui há um constrangimento pela condição hierárquica superior. Né? Ou você faz isso, ou talvez você pode perder o emprego. Ou pode ser, claro, você vai perder o emprego. Se você não sair comigo hoje. Né? Então, isso eu busco, eu viso a obtenção da vantagem sexual, desse favor sexual por parte da vítima, sob a ameaça dela perder o emprego, sob o prenúncio de perda do emprego. Ok? Agora, não há violência física. Se eu empregar a violência física para obter dela, se eu, de repente, acabo... Vamos pegar um exemplo aqui, vamos mudar. Se eu acabo surpreendendo a estagiária, a estagiária, vamos pensar lá. Se eu acabo surpreendendo a estagiária no almoxarifado da empresa. Chego lá no almoxarifado, não tem ninguém na empresa, eu olho a estagiária lá com uma roupa mais curta, sei lá, a roupa que ela foi trabalhar lá, que ela gosta. Com toda a liberdade dela. Eu acabo notando aquela roupa, acabo notando ela sozinha, aquela oportunidade, e chego para ela e falo, puxa, veja bem, a gente podia aqui trocar algumas carícias, você podia, de repente, levantar a saia para eu ver o seu corpo, te acho muito bonita, tal, e ela, não, por favor, doutor, o que é isso, tal. Não, mas veja bem, a empresa está com uma dificuldade financeira tremenda, a gente vai precisar ter alguns cortes de funcionários agora em face de todo esse cenário que nós estamos vivendo, e de repente surgiu o teu nome lá até na lista pelo RH, mas eu posso impedir isso e garantir o seu emprego, tal, né? Veja, é uma troca de amizade, não custa para você, assim como não custa para mim. Veja, então eu estou constrangendo a estagiária para que, se ela não cede o favor sexual, ela pode perder o emprego dela, né? Há uma ameaça ali, e explícita essa ameaça, não posso nem dizer velada, talvez. E isso é assédio sexual. Está caracterizado assédio sexual. Agora vamos imaginar que, continuando o mesmo exemplo, que ela insista e diga, não, mas veja bem, doutor, não entendo por esse lado,
Não, não vamos misturar as coisas, tal, tal, tal. Não, mas eu queria, não quero misturar as coisas, doutor. Me desculpe, eu vou ter que sair, o senhor está me incomodando, eu vou ter que sair daqui. E aí eu impeço, não vai sair daqui, tal, tal. Não, eu seguro no braço dela e emprego força. Não, você está aqui sozinha, agora vai ter que acontecer alguma coisa. E arranco as vestes dela, levanto as vestes dela, saia dela com força. Aí eu emprego violência. Aí, nesse caso, deixa de ser um assédio sexual e evolui para um crime de estupro. Seja ele tentado ou consumado, e aí depende da continuação do nosso exemplo, que não importa por enquanto. Tá? Então, deixa de ser assédio sexual e passa a ser um estupro. Tá? Deixa de ser assédio sexual e passa a ser o estupro em face desse emprego da ameaça, em face desse emprego da violência física contra ela. Então, o constrangimento, e aí por isso que eu trouxe esse exemplo necessário e propositadamente, porque o constrangimento que a vítima está sofrendo, primeiro era em face de ser patrão, da questão laboral. Ok, assédio sexual. Agora passou, evoluiu para um constrangimento em face de ameaça ou grave ameaça ou violência física, que é elemento caracterizador do estupro. Deixa de ser assédio sexual, pelo princípio da consunção, vai acabar sendo absorvida a conduta e caracterizando estupro apenas. Tudo bem? Vamos lá continuar. Vamos lá na nossa ideia aqui. Então, sempre prevalecendo-se o agente da condição ou ascendência inerente ao emprego, cargo ou função. Pode ser o chamado teste de emprego, teste de sofá, cada região fala do nome. Então, há uma entrevista de emprego, vem a pessoa para ser entrevistada, e eu que sou o patrão, eu que sou o entrevistador, por óbvio, há uma ascendência laboral aqui clássica, ela precisa do emprego, por óbvio, eu estou ali com o poder de contratar ou não aquela pessoa, então há uma ascendência inerente ao cargo que eu exerço na empresa, né? E aí dá a entender para aquela pessoa que só vai ser contratada se de repente ela ceder algum favor sexual, se ela demonstrar algum tipo de interesse sexual, atendendo algum favor sexual, alguma roupa, um striptease, uma saída com ele, qualquer coisa. É o chamado teste de emprego, teste de sofá. Isso é assédio sexual também. Tá? Fiquem comigo que eu vou dar uma dica até o final. Fiquem comigo, no finalzinho da aula eu vou dar uma dica de ouro, aquelas clássicas que vocês já estão acostumados comigo, a dica de ouro importante que cai em concurso público, que a gente vê muito essa pegadinha no concurso. Então eu vou dar uma dica de ouro, inclusive com uma mudança que o STJ recentemente empregou em um julgado. Ainda não é um entendimento pacificado do STJ. De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça. De qualquer forma, já é uma sinalização nesse sentido, um julgado recente. Finalzinho da aula, eu comento isso com vocês, tá bom? Então vamos lá. Continuando. Então, esse assédio desse cara. Importante, não se caracteriza o assédio sexual, por exemplo, o filho do dono da empresa. Sei lá, uma empresa que tem lá X funcionários, então o filho do dono acaba indo lá visitando a empresa, vai visitar o pai, vai falar com o pai, se ela vai falar com a mãe, que é a dona da empresa, não importa, o patrão, e vê um funcionário lá, um subalterno, na relação hierárquica, né, e tenta assediá-lo, tenta alguma coisa, dando a entender da empresa, que é do pai dele e tal. Isso não é assédio sexual. Pode ser importunação sexual, pode caracterizar estupro, de repente outro tipo criminal, mas não assédio sexual, porque é necessário a ascendência hierárquica relativa a emprego, função, cargo, né, uma condição de superioridade hierárquica. E o filho do dono não é superior hierárquico, salvo, por óbvio, né, se ele tiver uma função na empresa. Se ele for empregado e não filho do dono apenas. Se ele tiver função na empresa. Se ele tem função na empresa e eventualmente é superior hierarquicamente àquela pessoa que ele está assediando, aí sim temos assédio sexual. Tá? Essa superioridade pode ser cruzada. Pode ser, por exemplo, a empresa tem uma planta aqui em Joinville, a minha cidade, né, Santa Catarina, onde resido. A empresa tem uma planta aqui e tem uma planta em São Paulo, por exemplo, capital.
pode ser um funcionário lá da planta de São Paulo capital e que eu sou o patrão e trabalho aqui em Joinville e de repente visito aquela planta em São Paulo e assedio algum funcionário, alguma funcionária naquela planta. Serve também, porque se ele tem superioridade hierárquica, não importa, dentro da relação laboral, ele vai continuar tendo a superioridade hierárquica para caracterizar o assédio sexual. Tudo bem? Elemento subjetivo do tipo. Então, ele é dolosa a conduta, não admite a figura culposa, em hipótese nenhuma, né? Sempre dolosa a conduta. Portanto, no momento em que eu tenho a conduta com dolo, com consciência de querer constranger alguém para obter essa vantagem sexual, já estamos falando no tipo de assédio sexual. Não admite culpa, admite-se o dolo eventual e não se faz necessário o elemento subjetivo específico do tipo, né? Qual o especial fim do assédio sexual? Isso é desnecessário, basta a caracterização do assédio aqui, tá bom? Do dolo na sua conduta. Com relação à consumação e tentativa, vamos lá. A consumação e tentativa é bem diferente nesse crime. Esse crime é caracterizado como um crime formal, tá? Ele é um crime formal, ou seja, ele vai obter a sua consumação de forma antecipada. Ele não se faz necessária a produção do resultado naturalístico de forma efetiva para se alcançar a consumação. Isso se dá de forma antecipada. Lembre-se disso, né? Dessa classificação doutrinária. Formal, a consumação é antecipada. É antecipada à prática da conduta prevista no tipo objetivo. Então, ela é antecipada ao desenvolver da conduta, independente de obtenção de resultado ou não. Porque esse resultado se antecipa, se presume obtido com a prática da conduta. Então, vamos lá. Como eu estou falando em... Vou voltar na lei aqui. Quando eu estou falando em constranger alguém, vejam que dá até para ter uma explicação disso, mas já dá até para ter sinais dessa explicação. Quando ele fala em intuito de obter, então a intenção dele é a obtenção da vantagem ou favor sexual, né? Então ele vai constranger alguém. No momento do constrangimento, em face da superioridade hierárquica, já vai consumar o delito. No momento do constrangimento, não há necessidade de obter a vantagem ou favor sexual. No momento do constrangimento, já vai ter a consumação do delito. Ou seja, no momento da proposta, quando o superior hierárquico faz a proposta, ou você sai comigo, ou teu nome está no RH, ou você vai tomar um chopp comigo hoje, ou você vem com uma roupa mais curta, um decote, ou você levanta a sua saia, ou vem com uma calça mais apertada, vem com um shorts mais largo, ou você faz um striptease, ou você sei lá o que, tá? Ou você faz isso, ou pode ter problemas com a tua relação de trabalho, consumou o delito. Já está consumado o delito. Porque a ideia é evitar e impedir o constrangimento àquele inferior hierárquico da empresa, né? Ou faz isso ou perde o emprego. Neste momento, consumou o delito. A vítima, entenda-se, a vítima não necessita de concordar. A vítima não necessita de ceder ao favor sexual. A vítima não precisa dizer, ok, vamos sair. Ela tem que sair, ou faz o striptease, ela tem que fazer o striptease para depois de feito o striptease dizer que tem crime? Não, em hipótese nenhuma. No momento dessa proposta, ou vamos fazer isso, ou faça aquilo, ou você vai perder o emprego, aquele funcionário inferior hierárquico, a vítima neste caso, ela pode dizer assim, ó, estou saindo daqui, estou indo na delegacia registrar um boletim de ocorrência. O senhor acabou de cometer um crime. Ou pode, inclusive, dar voz de prisão, né? Se fosse o caso. Né? Eventualmente, a prisão em flagrante pode ser dada por qualquer pessoa, embora há algumas condições aqui pela pena, né? Da prisão em flagrante pela pena, que é um termo circunstanciado, tal, mas não vem ao caso nesta aula, não caberia eu fazer essas explicações processuais aqui neste momento. Mas vejam lá, poderia chamar a polícia na hora e dizer, olha, está me assediando sexualmente aqui porque fez essa proposta assim, assim, assado. Né? Aí já consumou o delito. Tudo bem? Tentativa, portanto, o chamado conatos, né, que já falei em outras aulas para vocês, um termo às vezes usado em concurso público. Então, o conatos é possível existir tentativa? O crime é plurissubsistente, classificado doutrinariamente como plurissubsistente, ou seja, eu consigo fracionar a conduta.
Mas na prática, é muito pouco provável existir a tentativa de assédio sexual. Tá? Crimes formais, ele já tem uma certa dificuldade para se falar em tentativa. E neste caso, com também bastante certidão, é pouco provável se falar em tentativa. Admite-se, a doutrina fala, às vezes, numa proposta por missiva escrita, talvez um e-mail, por um aplicativo de mensagens, de mandar algum tipo de mensagem, alguma proposta dessa e ser interrompido por alguém, e não chegar ao seu destinatário, talvez falasse em tentativa, mas pouco provável, um pouco difícil caracterizar essa conduta assim. Tá bom? Então, consumação, crime formal no momento da proposta, já consuma o delito. Vamos finalmente ao parágrafo único. O parágrafo único aqui foi vetado, claro, perdão. Vamos ao parágrafo segundo. Então, no parágrafo segundo, ele vai dizer: a pena é aumentada em até 1/3, então uma causa especial de aumento de pena, que vai entrar na terceira fase da dosimetria, né? Como vocês muito bem sabem. Vai aumentar em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então, vejam só, menor de 18 anos. Então, eu tenho aqui, por óbvio, não pode ter 18 completos. Se ela tiver 18 completos, mais de 18, se a vítima tiver mais de 18, é o caput do artigo. Se tiver menos que 18, aumenta em até 1/3. Agora, por óbvio, tem que ser entre 14 e 18. Por quê? A lei aqui não fala, mas por entendimento consequente lá do crime de estupro de vulnerável. Então nós aprendemos o que é vulnerável, né? Nós aprendemos as 3 possibilidades de vulnerável prevista pela legislação. Por óbvio, a principal aqui que nos interessa aqui para nós é o menor de 14 anos. Então, como o menor de 14 anos ele é vulnerável, estas práticas com o menor de 14 anos, muito mais fácil se amoldar no estupro de vulnerável. Ou tentativa de estupro ou estupro consumado, dependendo da conduta. Tá certo? E ainda, pelo menor de 14 anos não poder estar trabalhando. Lembre-se que nós estamos falando em assédio sexual, fala-se objetivamente em relação laboral, relação de emprego, de trabalho. O menor de 14 anos não poderia estar. Pode estar maior de 14 anos, já na condição de aprendiz e tal, e aí a legislação trabalhista ajuda vocês nesse entendimento, mas o menor de 14 anos, em hipótese nenhuma, pode trabalhar, né, por ser impedido pela nossa legislação brasileira. Tudo bem? Então, concluindo, entre 14 completos e 18 é o parágrafo 2º, com aumento de pena. E se for maior de 18, é o caput do artigo. Vamos mostrar de volta. É o caput do artigo. Menor entre 14 e 18, parágrafo 2º. E se for maior que 18, é o caput. Tá bem? Com isso, ainda falta a dica de ouro que eu vou falar. E a gente encerra o crime de assédio sexual. Eu quero só chamar a atenção que há algumas condições da ação penal, que é como se caracteriza a ação penal nesse tipo de assédio sexual, que eu vou fazer essa ressalva, vou fazer essa explicação na aula específica para tanto, assim como outras condições de aumento de pena que estão previstas aqui nas disposições gerais, né? As disposições gerais aqui começam no artigo 225, vai falar sobre ação penal, vai falar de aumento de pena, vai falar de algumas condições, que estas condições eu vou fazer uma aula específica para tal, que vai ser publicado nos próximos dias aí no nosso canal aqui no YouTube, que vai afetar diretamente o assédio sexual também, portanto, convido vocês a assistirem essas aulas também, ok? Tudo certo? Então, vamos para a dica de ouro, a dica prometida para vocês, que é uma condição extremamente importante, que recorrente em concurso público e que dá uma discussão tremenda, inclusive pela pequena sinalização de mudança de entendimento do STJ recentemente, agora em 2019, foi esse julgado. Tudo bem? Vamos lá? Dica de ouro. Antes de falar dela, como vocês já sabem, deem um joinha aqui, vamos lá, aproveitem. Aproveita esse momento agora, vai lá, quem não deu o joinha ainda, dá um joinha na nossa aula ali, é importante pra gente, ajuda a nossa divulgação de conteúdo, demonstra, dá um feedback importante para nós, tá? Se ficou dúvida sobre a aula, ficou dúvida sobre qualquer conteúdo dos crimes sexuais, e especialmente do assédio sexual, vai ali nos comentários aqui embaixo, deixe nos seus comentários. Professor, tem como explicar de novo tal coisa? Tem como só responder isso? E no caso tal, e aquilo? Deixe seus comentários, é importante também para a gente, nós vamos respondendo na medida do necessário. E se não for inscrito, como já sabem, inscrevam-se.
Ativem o sininho e vocês serão sempre avisados quando nós fizermos novas estreias de vídeos e de aulas, como a gente está sempre fazendo. Tudo bem? Vamos para a dica de ouro. Vamos lá. Preparem-se. Tome nota. Pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, pega lá o seu celular, a sua página do computador que você vai fazer a anotação e anotem lá. Vamos pensar no seguinte. O líder religioso, e aí pode ser o padre, pode ser o diácono, pode ser o pastor, pode ser a pastora, pode ser, não sei qual, o cardeal, diversos nomes de líderes religiosos. E os fiéis. Vamos pensar nessa relação, os líderes religiosos e os fiéis. E vamos pensar numa outra relação. Professor, eu que estou aqui, e vocês que estão aí do outro lado. Professor e aluno, seja na aula presencial, seja num vídeo, como nós estamos fazendo, o professor e o aluno. É indiscutível a superioridade relativa do professor para com os seus alunos, né? O poder de mando, a superioridade na relação, e não superioridade de conhecimento, qualquer outra coisa, longe disso que eu quero falar, estou dizendo na superioridade de comando, né, de mando entre um professor e o aluno. Isso é por óbvio, né? É inerente à própria relação. Assim como o líder religioso e os seus fiéis. Há uma superioridade, há um poder de mando daquele líder religioso e o dos seus fiéis que estão lá seguindo e assistindo aos seus cultos, aos seus eventos religiosos. Perfeito? Então vamos pensar nesses dois cenários, o professor em especial. Vamos pensar. É possível falar em assédio sexual? Imagina eu, professor, imagina eu lá, chego para os meus alunos queridos e de repente para um aluno ou para uma aluna eu faço uma proposta de que se não sair comigo, se não ir tomar um chopp, se não ir vir com uma calça mais apertada, com uma roupa mais decotada, com uma roupa mais curta, sei lá, qualquer proposta, como já todas que eu já citei na nossa aula, se não assim o fizer, pode eventualmente ser reprovado. Por quê? O professor tem o poder de reprovar o aluno? Indiscutivelmente sim. O aluno pode depois revisar isso, pode tentar buscar a mudança disso. Claro, deve, inclusive. Mas o professor tem o poder de reprovar. Isso é indiscutível. Então, existe essa superioridade do professor, existe essa possibilidade de mando, existe essa possibilidade de constrangimento do professor em face da sua superioridade para com o seu aluno. Logo, isso não é característica clássica do nosso assédio sexual? Sim. Mas existe assédio sexual nesse caso? Não. Porque não existe relação laboral, de trabalho, de exercício de emprego, cargo ou função relacionada a aluno e professor. O aluno está tomando aquela prestação de serviço da universidade, no meu caso, sou professor da universidade, então da minha universidade. E eu sou um professor, funcionário sim da universidade. Aí perfeito. Da minha universidade de trabalho, da Univille, né? Universidade da região de Joinville aqui, da minha Univille, eu sou aluno, eu sou funcionário, perdão, eu tenho inferioridade hierárquica com diversas pessoas da universidade. Assim, o aluno não entra nessa relação laboral da universidade, o aluno está tomando o serviço prestado pela universidade, serviço de ensino, um serviço de supremacia, mas está tomando esse serviço, perfeito? Então não fere aqui essa questão vou voltar aqui, eu vou mostrar a legislação para vocês, fere essa questão. Há constrangimento? Sim, constranger o aluno, o intuito da obtenção da vantagem econômica está perfeito, prevalecendo-se de condição superior hierárquica ou ascendência em relativo a emprego, exercício do emprego, cargo ou função? Não, não é o que a norma fala, não é a subsunção da norma. A norma trata acerca da relação laboral. O tipo penal foi inserido no nosso código para acerca das relações de trabalho, relação laboral, ok? Agora vamos lá. No caso do aluno e do professor, como não tem relação laboral, não teria assédio sexual. Pode caracterizar outro tipo de cunho
dos crimes contra a dignidade sexual, talvez um estupro, uma importunação sexual, outros tipos de crime. Isso pode, mas o assédio sexual não, em falta disso. Porém, no entanto, e aí a minha ressalva, no entanto, esse é o entendimento majoritariamente adotado há anos por grande parte da doutrina, para não dizer todos, para não dizer jurisprudência, tribunais estaduais, tribunais superiores. No entanto, em 2019, agora, o STJ entendeu diferente num caso específico, dizendo assim, olha, entendo que nesse caso é possível, sim, entender que a relação do exercício de função do professor ou do fiel, lá da relação do fiel e do líder religioso, tem possibilidade de constranger em face da função que ele desenvolve. E não se fala, o tipo penal, na necessidade de ser relacionada apenas à relação laboral. E aí, com isso, deu um nó no mundo jurídico nacional para começar a ter sintomas, sinais de que o STJ vai mudar o seu entendimento. Tá certo? Então, a partir daí, essa decisão vai mudar todo o cenário. Claro, vai partir das decisões inferiores, dos juízes de piso, juízes de primeiro grau, começarem a entender isso como assédio, começarem a categorizar e condenar pessoas por assédio, para provocar recursos de segundo grau nos tribunais de segundo grau, para provocar entendimentos reiterados jurisprudencialmente, falando para mudar entendimento dos tribunais, para que então talvez tenha provocação aos superiores, ao STJ, ou mesmo como nós estamos falando em legislação infraconstitucional, ao STJ, e eventualmente alguma violação a direito fundamental, à Constituição, que eu pudesse atacar o STF, né? A Corte Constitucional. Mas, por enquanto, ainda está nesse cenário. Vou deixar para vocês aqui já nos nossos comentários, vou deixar na descrição deste vídeo, vou deixar o link do STJ remetendo vocês para essa decisão para que vocês tenham acesso e leiam essa decisão. Vou deixar na descrição, portanto, o link desta decisão para que vocês possam ler o número da decisão, aonde está no sítio do STJ, e a partir dela vocês podem buscar na internet doutrinas ou mesmo os próprios livros. Não sei se em livros vocês vão achar ainda coisas tão modernas nesse sentido, citando isso, porque é uma decisão muito recente. Tá bom? Essa é a nossa dica de ouro de hoje. Então, cuida, no concurso público, tenta entender quem é a banca, qual o entendimento que a banca está adotando, se vai se entender que o assédio sexual não existe entre professor e aluno, ou se vai entender que o assédio sexual já existe a partir da decisão do STJ. Importante tomar cuidado com isso daí. É uma coisa nova, mas a gente tem que estar atento e começando a mudar. Tá certo? Fica então por aqui. Convido vocês a assistirem os outros vídeos que já estão disponíveis no nosso canal e os próximos que a gente vai publicar. Um grande abraço, nos vemos na próxima. Até mais!